Desembargador Luiz Fernando, 94 votos. Eleito presidente do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro para o biênio 2015-2016. Está entrando no ar. Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família. Nossa família reunida para mais um programa Encontro com a Justiça. E com a alma lavada, com o coração gargalhando, porque ontem nós tivemos eleição no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o candidato que teve maior transparência, que teve aqui na Rádio Família, que dialogou com você, ouvinte, que prestou contas a você, respondeu a todas as perguntas, o único candidato que compareceu ao debate que realizamos através da Rede Jurídica TV e da Rádio Família, a única rádio no Brasil que transmitiu um debate para candidatos à presidência do Tribunal de Justiça. Este candidato, pela sua postura democrática, pela sua transparência, pela presença em todos os lugares que foi chamado para falar do seu programa, para falar da sua disponibilidade com os jurisdicionados e com os ouvintes, é o desembargador Luiz Fernando de Carvalho. Foi eleito para o biênio 2015-2016 com 94 votos dos 164 que ali estavam presentes. Como sempre, vamos falar aqui sobre um dos direitos fundamentais do homem, o direito a um padrão de vida suficiente para assegurar a saúde, o bem-estar, a proteção, a maternidade e a infância. O artigo 25 da Convenção dos Direitos do Homem diz assim: toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora do seu controle. Esse é o direito assegurado a todo homem no planeta Terra e que está esculpido no artigo 25 da Convenção sobre os Direitos do Homem. Vamos então, em primeiríssima mão, ouvir a primeira entrevista que foi concedida à Rede Jurídica TV e à Rádio Família pelo novo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Desembargador, saudando pela sua vitória, pela vitória da ética, pela vitória da democracia, quais são as suas primeiras palavras após a eleição para a presidência do Tribunal de Justiça? Tivemos a felicidade de sermos eleitos para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O pleito transcorreu tranquilamente, sem nenhum incidente, tudo correu às mil maravilhas. E o importante agora que passou a eleição é a união e a coesão do tribunal em torno dos seus propósitos maiores. Nós temos que lutar contra uma demanda que já apresenta um acervo de 9 milhões e meio de processos. Então é uma demanda praticamente gigantesca. Nós temos vários obstáculos e dificuldades a vencer, mas precisamos agora de estimular os nossos juízes, os nossos desembargadores a enfrentar essa demanda que está sempre crescendo e usando também mecanismos alternativos à jurisdição, ao processo judicial, como por exemplo a mediação, a arbitragem, a conciliação, enfim, usamos de mecanismos extrajudiciais para conseguirmos dar conta do nosso recado.
A demanda cresceu realmente de maneira monumental, mas nós não temos receio de dizer que vamos procurar enfrentá-la da maior maneira possível, e trazendo também outras instituições, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, para colaborar conosco, porque a justiça não é somente, como às vezes se pensa, o Poder Judiciário, não é somente o Tribunal de Justiça. Existem instituições em torno do Poder Judiciário que são fundamentais para o sucesso dos trabalhos do Tribunal e do Judiciário. E nós vamos procurar aglutinar essas instituições e procurar fazer com que todas elas contribuam para nós conseguirmos vencer essa demanda, como eu disse, gigantesca, e num prazo menor, num prazo célere. A Constituição fala em duração razoável do processo. Até agora, isso é difícil, porque os processos cresceram numa proporção, para os nossos telespectadores e ouvintes terem uma ideia, em 1988, quando da promulgação da Constituição Cidadã, nós tínhamos 350 mil processos em andamento no Brasil, processos judiciais. Hoje nós temos cerca de 100 milhões de processos. Quer dizer, decorridos 26 anos, o acervo cresceu de 350 mil para 100 milhões. Nós temos que convir que é um crescimento que representa um desafio. Então, o importante é que nós tenhamos disposição para enfrentar esse desafio, sermos criativos, não termos medo das inovações e procurarmos envolver principalmente os nossos magistrados e servidores nesse desafio que na verdade, se localiza no Judiciário, mas é de toda a sociedade. Então, toda a sociedade deve compreender e deve apoiar esse desafio que os magistrados e servidores estarão enfrentando. Graças a Deus a eleição foi bem tranquila, não houve nenhum incidente, nenhuma impugnação, e nós conseguimos chegar ao final dos trabalhos da eleição para a presidência do Tribunal de Justiça com pleno êxito, com muita tranquilidade, serenidade, com a condução dos trabalhos pela presidente Leila Mariano, e tudo correndo da melhor maneira possível, de maneira que não há vencidos nem vencedores. Na verdade, neste momento em que termina a eleição, o tribunal se une e se reúne para fazer uma instituição só, a serviço da sociedade, que é para ela que ele existe. Muito obrigado, presidente Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Vossa Excelência está de parabéns, e o Tribunal está de parabéns, e todos nós ouvintes, e vamos fazer desse programa Encontro com a Justiça a verdadeira ouvidoria do Tribunal de Justiça. Participem do programa, e os ouvintes já estão participando através dos telefones 30790952, 30790938, e também já estão se comunicando conosco através do site www.redejuridicatv.com.br, onde vocês vão assistir todo o vídeo das eleições, que nós fizemos questão de dar às eleições total transparência, assim como está também ali o vídeo do debate e os compromissos assumidos. Você, nosso ouvinte, você jurisdicionado, participem e cobrem do novo presidente Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho a realização dos compromissos assumidos, porque aqui não é campanha política, é responsabilidade jurisdicional, responsabilidade com os nossos cidadãos. E o programa de hoje nós vamos primeiro justificar a ausência de dois debatedores, um dos quais o desembargador Antônio Esteves, e hoje nós não vamos ter aquela poesia que os ouvintes gostam tanto, porque o desembargador Esteves está participando de um evento familiar muito interessante. Uma pessoa que trabalhou como faxineiro na casa dele há muitos anos, hoje está assumindo como general do Exército Brasileiro. Então, queridos ouvintes, vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, saiba que é possível, se a pessoa tem uma determinação e garra, com todas as dificuldades que nós vivemos numa república participativa, numa democracia, é possível a pessoa se transformar de um doméstico, de um trabalhador doméstico igualmente honrado, num general do Exército Brasileiro. E o outro, o nosso querido João Batista Damasceno, que está nos representando num seminário da Associação de Juízes para a Democracia, no estado de São Paulo. Quer dizer, estamos muito bem representados por Sua Excelência, mas está desfalcando o nosso time de hoje. Mas também anunciamos a volta daquele tão desejado debatedor, desembargador Rogério de Oliveira, que depois de merecidas, curtidas férias, está aqui voltando
para o programa de hoje, onde nós vamos debater a questão consumerista. O nosso convidado de hoje é o desembargador Flávio Marcelo de Azevedo, desembargador titular da 24ª Câmara do Consumidor. E as câmaras do consumidor, queridos ouvintes, foram criadas 5 câmaras justamente para dar maior atenção aos casos do consumidor, aos casos em que você compra e não é atendido satisfatoriamente, recorre ao judiciário, o judiciário, na medida do possível, lhe atende. A demanda, como disse o nosso presidente do Tribunal de Justiça, é muito grande, e nós vamos aqui conversar com o desembargador Flávio Marcelo sobre o que tipos de questões chegam às câmaras do consumidor, orientações sobre como os consumidores devem proceder em caso de aquisição de produtos e serviços. E eu saúdo, então, dando as boas-vindas, o desembargador Rogério de Oliveira, com o nosso cordial bom dia e saudades dos nossos ouvintes. Bom dia, Ciro, bom dia aos demais integrantes da rádio, da Rede Jurídica TV, meu colega Flávio. Um prazer imenso que eu retorno aqui à rádio e retorno num dia de Fausto. Porque ontem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro realmente deu a afirmação de que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas esse ano, todas, eu vou dizer até algumas manobras regimentais de atuação, em que a própria administração deixa de ser um magistrado para tomar partido, venceu a democracia, venceu a maioria sem prejudicar a minoria. Então, essa nova gestão que se inicia em fevereiro de 2015 no Tribunal de Justiça vai trazer efetivamente uma nova maneira de administrar, voltada para fora, sem esquecer as dificuldades de dentro da gestão do tribunal. Então, o desembargador Luiz Carvalho é uma pessoa preparada, uma pessoa voltada para a administração, voltada para as questões do judiciário durante toda a sua vida, e eu tenho certeza que o tribunal vai melhorar, sem deixar de prestar um serviço de qualidade, sem deixar de ser um poder de proteção às minorias. Ele vai realmente elevar a maneira de administrar o Tribunal de Justiça. E por isso, Ciro, eu quero parabenizar você por ter aberto essa porta de debate e de nos mantermos aqui, exatamente o que você falou, com uma ouvidoria externa de ligação direta com a sociedade dessa nova gestão. Parabéns, Ciro. Desembargador Flávio Marcelo, eu saúdo, dando meu cordial bom dia, Sua Excelência, agradeço aí por sua disponibilidade para vir aqui debater com os nossos ouvintes. As câmaras do consumidor foram criadas, né? Em um ano já julgaram 62.530 processos, e o ano ainda não acabou, no prazo médio de 91 dias, com 91,02% dos acordos publicados em até 10 dias, como manda o Conselho Nacional de Justiça. Bom dia, desembargador Flávio Marcelo, seja bem-vindo. O que julgam as câmaras do consumidor e como explicar essa celeridade com um número tão elevado de julgamentos conduzidos às câmaras do consumidor? Bom dia, desembargador. Bom dia, desembargador Ciro, bom dia, desembargador Rogério, bom dia, ouvintes da Rádio Família FM. Bom, eu acredito que esse resultado das câmaras do consumidor, ele se deve principalmente à dedicação dos magistrados e dos funcionários que nos ajudam, né? Porque as câmaras do consumidor, quando foram instaladas, elas ainda tinha uma estrutura um pouco deficiente, né? E com o tempo nós fomos construindo algumas práticas para que os processos pudessem ser resolvidos, né? Então eu acredito também que o Tribunal de Justiça, ele aos poucos ele foi se dando conta de que as câmaras do consumo elas são a vitrine do tribunal. Então eles tiveram que dar algum suporte também ao nosso trabalho. Quais são as causas mais comuns levadas a julgamento nas câmaras do consumidor? Bom, eu achei interessante quando você começou o programa falar do direito a uma vida confortável, digna, né? Então isso na verdade tem sede constitucional, ou seja, o artigo 5º da Constituição, ele prevê a proteção integral ao consumidor. E, além de tudo, tem o princípio maior que rege a nossa Constituição, que é o princípio da dignidade humana,
Então, o consumo, a gente às vezes tem uma visão reducionista de achar que é só o produto que a gente compra, mas o que acaba indo para a Câmara do Consumo é muitas vezes, por exemplo, uma demanda com uma concessionária de serviço público, de água, contra de o Estado esgoto, também. exatamente, de luz. Muitas vezes também questão de saúde, operadoras de plano de saúde, questão de relacionamento com banco. Exato. Né? O senhor falou aí, outro dia nós tivemos aqui uma entrevista com o doutor Flávio Citro, dos Juizados Especiais Cíveis, que lida basicamente com o direito do consumo. E ele citou que tem as 10 maiores empresas que litigam com a população, com o cidadão no judiciário, são justamente essas concessionárias. Exatamente. De serviços públicos, além dos bancos, do governo, das seguradoras. Mas só uma parte, Ciro, estranhamente, uma dessas maiores empresas que são demandadas no tribunal vai ser agraciada agora no dia 8 da Justiça, o dia da Justiça, para a medalha do mérito judiciário. Pois é uma contradição. Era essa pergunta estúpida, que eu ia conduzir. Não é um exemplo a empresa, né? O senhor que recebe tantos processos da Light, concessionária de serviço público, o que acha do tribunal da medalha do mérito judiciário? Qual é o mérito da empresa? Né? Qual é o mérito? O consumidor, né, que está sendo lá massacrado por essa empresa. Light, aqui nós temos a liberdade de falar de quem quer que nós queiramos, porque essa rádio é uma rádio independente e o programa também é absolutamente independente, e nós não ganhamos dinheiro desse povo, dessas concessionárias, desses camaradas acostumados a comprar políticos, mas nós não estamos à venda, né? O que o senhor acha do Tribunal da Medalha do Mérito Judiciário, o presidente da Light, doutor Flávio? Eu fiz uma indicação para o mérito judiciário de uma outra pessoa, que até que faleceu, que foi a nossa querida amiga Patrícia Scioli. Sim. Mas eu acompanhei e saudei essa sua iniciativa. Exatamente. Eu acredito que havia pessoas mais qualificadas para receber essa medalha. Mas eu acho que também é o seguinte, o tribunal, ele tem que cobrar dessas empresas que são muito demandadas uma postura de respeito, seja chamando para fazer... Respeito à cidadania. Respeito, né? à cidadania. Seja chamando para fazer conciliações, né? Multidões de conciliações, seja também acionando as agências reguladoras. Sim. Porque, afinal de contas, as agências reguladoras, elas existem para isso. Isso, exatamente. Ou seja, para regulamentar e para, se for o caso, punir, multar. Exatamente. Né? Eu muitas vezes, nos meus acordos, eu extraio peças para o Ministério Público, extraio peças para as agências reguladoras, justamente para que elas sejam chamadas à responsabilidade. Porque o que hoje a gente vê muito nas câmaras do consumo é uma certa irresponsabilidade do comerciante, né? As pessoas, muitas vezes, os juízes muitas vezes falam em demandismo, que as pessoas, os cidadãos, eles propõem ações de forma irresponsável, mas também existe a irresponsabilidade do fornecedor, né? E essa irresponsabilidade do fornecedor, ela tem que ser punida. Exato. Ela tem que sofrer alguma sanção. Exato. Falar nisso, Ciro, só pegando o gancho aqui do Flávio, quando se criaram as câmaras do consumidor, houve uma certo temor de que quando se especializasse, essas câmaras passariam a julgar, a condenar em valores mais baixos a indenização por dano moral. Ocorreu isso, não? Não, pelo contrário, eu acho que as indenizações subiram. Subiram? E a tendência é subir mais ainda, porque você só vai frear esse crescente aumento de demanda no judiciário se as empresas tiverem medo de ferir os direitos do consumidor. Se elas não forem sancionadas de forma nenhuma, ou se a sanção for leve demais, elas vão continuar tendo práticas contrárias ao consumidor. Corrigir o erro para evitar umas novas condenações cada vez maiores. Né? Outro dia apareceu no jornal aí uma pessoa portadora de deficiência se arrastando numa escada de uma empresa aérea, a Gol. Para que os nossos ouvintes saibam que tipo de providência
podem ser tomadas pelo judiciário quando ocorre esse tipo de constrangimento, atrasos nos voos, overbook, falta de excesso na cobrança das passagens aéreas. Como o judiciário tem decidido questões dessa natureza, doutor Flávio? Porque o que acontece é o seguinte: as empresas aéreas, elas têm uma tendência de achar que só se aplicam as convenções internacionais nesses casos. Mas só que o Código de Defesa do Consumidor, por ter sede constitucional, ele tem uma ação cogente. Então ele se sobrepõe a qualquer tipo de legislação. E então nós aplicamos o Código do Consumidor as pessoas podem entrar com ações na justiça, podem requerer danos morais, podem requerer a indenização pelos danos materiais que sofreram, eventualmente um emprego ou uma reunião que perderam, ou algum prejuízo que eles tiveram. E com certeza essas indenizações são bem maiores, por exemplo, do que as estipuladas pela ANAC. As questões de saúde, doutor Flávio, sabemos que a saúde é um caos no nosso país e nós temos como alternativa a iniciativa privada, os planos de saúde. Mas sabemos que os planos de saúde também, eles são bastante eficientes na hora de cobrar a mensalidade. Mas na hora de prestar o serviço, o judiciário é muito acionado? É muito acionado. Mas são os casos mais comuns? Os casos mais comuns, principalmente recentemente, as operadoras de plano de saúde estão fazendo uma migração forçada dos planos individuais para os planos coletivos. Porque os planos coletivos, eles têm uma regulamentação mais frouxa por parte da agência reguladora. Então, com isso, eles forçam às vezes um aumento brutal de mensalidade. E planos de décadas já. Exatamente. Então, a gente tem conseguido minar esse problema parcialmente com a legislação que foi editada ainda no governo Lula, né, de plano de saúde, e justamente garantindo que essas pessoas tenham o respeito, por exemplo, ao idoso, né? Então tem o Estatuto do Idoso, não pode haver um aumento de mensalidade excessivo para o idoso, também não pode haver um aumento excessivo muito acima da inflação do plano de saúde. Então nós temos aplicado essa legislação, principalmente o Estatuto do Idoso e a legislação de plano de saúde, mas a legislação tem que ser ainda bem aperfeiçoada. Outro dia eu julguei um caso em que a pessoa foi demitida sem justa causa do emprego, e a legislação ela prevê que mesmo a pessoa assumindo integralmente o pagamento do plano, ela tem um prazo máximo de 24 meses. Exato. E nesse prazo de 24 meses, essa pessoa teve uma série de doenças, inclusive câncer, e depois a empresa veio e simplesmente cortou o plano. E essa pessoa entrou na justiça. E o relator do processo, ele estava dando razão à operadora do plano de saúde. E eu, como era revisor, fiz a seguinte intervenção: olha, eu acho que a gente não pode simplesmente jogar no mar, ou seja, aplicar friamente a letra da lei. Nós temos que ter uma interpretação sistemática, o princípio da dignidade humana. Nós temos que aplicar analogicamente as regras da legislação que já existe, e a Câmara suspendeu o julgamento com esse empate e vai prosseguir na próxima sessão. Nós estamos aqui com um encontro com a Justiça e os nossos ouvintes já fazendo muitas perguntas através dos telefones 30790952, 30790938. Hoje nós estamos entrevistando o desembargador Flávio Marcelo de Azevedo sobre questões ligadas ao direito consumidor. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas antes algumas notícias do Tribunal de Justiça. Evidentemente, a maior de todas, a notícia que está em todos os jornais, é a mais importante, que é a eleição do desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, eleito para o biênio 2015-2016. E mais, a Justiça condena Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, desrespeitador dos direitos humanos, foi condenado pela Justiça porque expôs a imagem de um adolescente envolvido em ato infracional, mas ele tem que ser julgado pela Justiça e não pelo senhor Flávio Bolsonaro. Portanto, muito bem condenado por esse excesso do deputado
Flávio Bolsonaro é sempre descumpridor dos direitos humanos e dos direitos da cidadania. E agora também foi aprovado pelo Congresso Nacional a possibilidade da guarda compartilhada. Então, aqueles que estão em processo de separação e de divórcio já sabem que a criança não tem nada a ver com o litígio entre o pai e a mãe. Portanto, tem que ser preservado o direito da criança ter convivência tanto com o pai quanto com a mãe. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com várias perguntas dos nossos ouvintes. Senhora Presidente, pela ordem, nesse momento de tanta emoção, não só pessoal para mim, mas para todos o Tribunal Pleno, eu queria cumprimentar este tribunal por essa ocasião que demonstrou a sua vocação democrática mais uma vez, a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos de maneira cordial. A sessão de hoje transcorreu de maneira absolutamente tranquila e dizer, senhora Presidente, que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro tem mesmo uma vocação. Se a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, como dizia Diverger, em locução celebrizada por Abraham Lincoln, e a liberdade é um anseio que vive sempre no coração do homem, a justiça é algo sem o que o homem não pode viver. Transmite dignidade, transmite senso de liberdade e só frutifica também em terreno propício ao funcionamento da democracia. Então eu cumprimento com toda a minha alegria, com toda a minha emoção e com todo o meu agradecimento o Tribunal Pleno por essa demonstração grandiosa de equilíbrio, de serenidade, de trabalho profícuo para a realização dessas eleições e assumo, senhora Presidente, o compromisso de procurar trabalhar pela união de todos por um tribunal uno, coeso, um tribunal que, respeitando as individualidades e os pontos de vista divergentes, saiba se unir nos momentos cruciais para defender a instituição. É isso que todos nós esperamos, é isso a que nos propomos a fazer, com a participação de todos os colegas, sem nenhuma exceção. Aqui acaba a história de que votou no desembargador Luiz Fernando, no desembargador Luiz Veiga, no desembargador Milton Fernandes. É um apelo que eu faço, um chamamento que eu faço à união de todos. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Família, a nossa família de Deus. Nós estamos através do telefone 30790952 e 30790938 recebendo muitas perguntas dos nossos ouvintes que também estão nos assistindo através do www.redejuridicatv.com.br. Por isso que a gente capricha no visual para não ficar tão feio aí na telinha de vocês. E hoje entrevistando o desembargador Flávio Marcelo de Azevedo, desembargador da 24ª Câmara do Consumidor. Doutor Flávio, Finécio lá de São Gonçalo, Finécio, muito obrigado. São Gonçalo sempre nos prestigiando, Maria Ivone lá de Icaraí. Pergunta: entrei na justiça contra o INSS pedindo uma revisão de aposentadoria, mas não consegui. Tenho como recorrer? Finécio, eu vou responder essa sua pergunta porque é um caso de direito a ser decidido pela Justiça Federal. Nós vamos trazer aí nos próximos programas um desembargador da Justiça Federal para falar sobre o funcionamento da Justiça Federal. Como o INSS é um órgão federal, a sua revisão foi indeferida e você tem direito a recurso. Então você acione seu advogado ou seu defensor público para que você recorra dessa decisão que era para ser reapreciada pelo Tribunal Superior. Maria Ivone lá de Icaraí. Maria Ivone, muito obrigado pela sua pergunta. Diz assim: dei entrada no amparo do idoso para receber aposentadoria e foi negado, pois disseram que eu tenho que ter renda familiar, mas não tenho renda, não trabalho e minha única filha é autônoma. No INSS me disseram que eu tenho que entrar com um recurso. O que é isso? O que devo fazer? Como comprovar uma renda que não tenho? Doutor Flávio, você quer ajudar a nossa Ivone aqui nessa resposta? Eu acho que essa questão também é referente à Justiça Federal, né?
Agora, ela pode fazer uma justificação, uma ação de justificação para comprovar a renda, né? Trazendo testemunhas, juntando contas que venha eventualmente a pagar, ou serviços que ela tenha prestado. Ela pode pegar declarações de pessoas que para quem ela prestou serviço. Então, eu acredito que ela pode tentar por esse caminho. Isso mostra, Ciro, como disse o nosso futuro presidente, as 100 milhões de ações que hoje imperam no Brasil. Na verdade, o grande responsável é o governo, né? É o governo que não cumpre com as suas obrigações de cidadania. Exatamente. Ele é o grande devedor. Mas, Ivone, querida, procure a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai lhe orientar. A Defensoria Pública é o advogado que o Estado coloca à disposição da população que não pode pagar um advogado particular. E a Defensoria Pública vai lhe dizer qual é o caminho. Você, como aqui foi informado pelo desembargador Flávio, você entra com uma ação de justificação. Isso tudo que você falou aqui, que não tem renda, que não tem trabalho, você pode comprovar através de uma ação de justificação. Você faz isso levando testemunhas ou levando documentos ao seu advogado, que ele sabe como entrar na justiça, e depois dessa ação de justificação, você pleiteia no INSS, tem um auxílio aí para as pessoas, dependendo da idade, tem algumas condições que a lei impõe. Mas isso, melhor do que eu, e mais especificamente, vai responder o seu advogado, que pode ser ou deve ser a Defensoria Pública, já que você afirma que não tem renda. Doutor Flávio, o senhor falou aí de uma regulação frouxa. Nós temos agências de regulação que poderiam reduzir o número desses processos que a Justiça hoje, como disse o presidente do Tribunal de Justiça, do desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, está com 95 milhões de ações. Exatamente. Sendo que 61% dessas ações são do governo, né? E as outras 30 e tantos % dos bancos, das concessionárias. Existem as agências reguladoras. Por que elas são tão frouxas, desembargador Flávio? Eu acho que é porque quando elas foram pensadas pelo governo, elas foram pensadas mais em favor dos interesses dos fornecedores. Exatamente. Do que dos interesses dos consumidores. A composição dessas agências não respeita o consumidor. Não, normalmente são empresários ligados aos fornecedores. Exatamente. Então, quer dizer... São ex-gerentes, ex-dirigentes, exato. Então, como é que você vai colocar pessoas que são ligadas ao fornecedor e depois vai querer... que defendam o consumidor. Que defendam o consumidor. Então, eu acredito que a gente teria que mudar a composição dessas agências, né? São cargos de altíssima remuneração, né? São. De composição política. E não existe nem nenhum controle sobre isso. Nenhum controle, nem a tal daquele período de tempo de carência entre a atividade privada. Exatamente. E a atuação nessas agências. Teria que ter uma quarentena. Exatamente. Desembargador Flávio, um outro abusador dos direitos do consumidor são as concessionárias de telefonia. Quais são os casos mais comuns de fraude ao consumidor pelas agências de telefonia? Quando a gente quer fazer alguma mudança no plano e tudo, passa 3 horas falando lá com um computador que responde sempre a gente as mesmas respostas. Normalmente o que acontece é que você contrata um plano recentemente, né? Plano casado, com internet, com celular, com telefone fixo. E aí quando a empresa vai instalar, ela diz que não tem viabilidade técnica, que aquela região não pega a internet e quer cobrar o valor total do plano, mas não presta o serviço. Entendeu? E aí o consumidor tem que entrar na justiça para reverter. É uma questão simples, né? Uma questão boba, mas atua na justiça. E te digo mais uma coisa, eles eles só começam a prestar o serviço depois que a pessoa entra na justiça. Por isso que eu digo que não há demandismo. O que há é um serviço mal prestado. Rogério, pra você ter uma ideia, eu tô com uma assessora que está com um problema sério, que ela fez um transplante de rins e ela precisa de um medicamento que não tem no comércio. E então eu liguei para o secretário de saúde, muito atencioso, que fez o possível para atender. Ela precisa de um medicamento que custa R$800 dia administrar esse medicamento. E o próprio secretário falou assim: doutor, eu não tenho esse remédio aqui, o senhor só conseguirá se entrar na justiça.
Quer dizer, o senhor desculpe, mas eu tenho que dizer que é através de um mandado judicial que eu vou poder comprar esse medicamento, porque se eu for fazer licitação, a paciente vai morrer. Olha que ponto nós chegamos. Quer dizer, a justiça tem sido... É bom que vocês saibam, ouvinte, que às vezes a justiça leva muitas pedradas, umas merecidas, outras não, mas é bom que você saiba que graças ao judiciário você consegue respeito a muitos dos seus direitos, como esse direito à vida. Se o paciente não tem o medicamento, vai morrer. Exato. E é através do judiciário que se assegura o direito à vida, a direito à saúde. Mas, desembargador Flávio, com tantos processos, vocês têm alguma jurisprudência já feita nas câmaras do consumidor? Nós recentemente, em outubro de 2014, nós aprovamos 13 enunciados. Eu acredito até que podemos ter aprovado mais, mas não houve condições de avançar nesse sentido. Mas as hipóteses que foram aprovadas são interessantes. Por exemplo, é muito comum que a pessoa não seja encontrada pelo fornecedor e tudo, e aquele título prescreve. Aquele título prescreve... Prescreve para o ouvinte saber? Ele não pode mais ser exigido pelo decurso do tempo. Pelo decurso do tempo. E aí o que as empresas fazem? Elas endossam aquele título para uma empresa terceirizada, normalmente de cobrança, e essa empresa terceirizada vai e protesta aquele título e a pessoa fica com o nome sujo. Ou seja, a finalidade é prejudicar, pressionar o consumidor a pagar. E humilhar, na verdade. E humilhar, exatamente. Então usar de coação, né? É uma coação, na realidade. Então nós aprovamos o enunciado número 4, que diz o seguinte: no caso do endosso, endossante e endossatário respondem solidariamente pelo protesto indevido de título de crédito com vício formal anterior à transmissão. Ótimo. Então, se aquele título está prescrito, ele não pode ser protestado. E se a empresa ela endossa um título prescrito, ela vai responder também junto com a empresa de cobrança. É uma hipótese. Bom que os ouvintes saibam aí como é que o tribunal tem se manifestado em defesa do direito consumidor. Tem mais alguma jurisprudência interessante? Uma coisa, por exemplo, o plano de saúde, né? O plano de saúde, ele muitas vezes ele diz que a pessoa está com carência e que ela não pode ser internada. Só que a pessoa tem um problema qualquer que demanda emergência, né? Sofreu um infarto e tudo. Então, o enunciado número 9, ele diz o seguinte: a recusa indevida pela operadora de planos de saúde de internação em estado de emergência e urgência gera dano moral in re ipsa. Quer dizer dano moral in re ipsa, ou seja, quer dizer que a pessoa não precisa comprovar o dano. Uhum. Ou seja, aquela conduta já gera um dano moral que a operadora de saúde tem que pagar. Ô Ciro, eu queria até aproveitar aqui a deixa. E a minha irmã Marisa, ela é procuradora do município de Procópio Cornélio, lá no Paraná. Oi, Marisa, querida, sempre nos assistindo aí, prestigiando. Prestigiando, um abraço para você. Esse programa lá no Paraná. Ela diz que tem uma cadeia imensa de ouvintes lá por causa da internet, que é ao vivo. E ela até me chama a atenção pelo seguinte: da responsabilidade do próprio consumidor na administração do seu patrimônio. Porque nós recebemos uma enxurrada de propaganda proveniente do governo, de trocar o carro, trocar a televisão, trocar a geladeira, e o consumidor vai adquirindo dívidas, vai fazendo dívidas, depois não tem como pagar, e aí vai desaguar na justiça. Então o consumidor ele tem que ser responsável no próprio consumo dele. Tem, sem dúvida. Senão também é uma coisa que você não pode só dar para um lado e esquecer o outro, porque o fornecedor ele cumpra as obrigações, agora o consumidor tem que pagar. Mas muitas vezes, Rogério, o fornecedor ele estimula que o consumidor seja irresponsável. Então, por exemplo, naqueles casos... É o governo, essa propaganda toda. Não só o governo, mas o próprio fornecedor. Naqueles casos, por exemplo, de empréstimo consignado, determinados bancos diziam: olha, nós temos empréstimos consignados até mesmo para negativado. Nós temos empréstimos consignados, se você não tem aquele limite para empréstimo consignado, não tem problema, nós emprestamos mesmo assim. Então, o que acontece? A pessoa acaba fazendo o empréstimo consignado e depois vem o banco e quer tirar
o dinheiro daquele empréstimo direto da conta corrente da pessoa. Exato. Desembargador Flávio, o senhor falou aí uma questão interessante. Muitos idosos são fraudados pelos seus bancos, porque abre lá a telinha e o banco está oferecendo, tire aqui 100 mil reais, você tem direito a tanto. E aí o consumidor, o idoso, às vezes desavisado, não sabe, pensa que aquilo é um benefício para ele. É um prêmio, né? E assume financiamentos inviáveis, que depois ele não vai pagar, vai acabar retirando toda a pensão dele. Exatamente, mas existe uma legislação que limita 30% do rendimento esse desconto em folha. Como é que os bancos fazem para burlar essa legislação? Eles vão direto na conta corrente e tiram esse valor. Isso é totalmente abusivo, totalmente ilegal abusivo, e gera dano moral. Tem que protestar contra Agora isso. Eles fazem pior, Cido. Sabe o que eles fazem? Mesmo sem a pessoa pedir, eles colocam dinheiro na conta, dizem que a pessoa fez um contrato e depois querem cobrar as prestações. Exatamente. Então isso a gente está considerando, sabe o quê? Oferta. Se você coloca um dinheiro numa conta sem que seja solicitado, a gente considera uma oferta gratuita e o consumidor não tem nada que pagar por isso. Eu já relatei um caso aqui que é um abuso total de poder econômico, e um banco ofereceu a uma senhora de 82 anos um título de capitalização que ela só poderia resgatar dali a 10 anos. Quer dizer, é um absurdo total, ofensivo à dignidade humana. Eu mandei devolver o prêmio como dano moral. A indenização que ela receberia. Mas tá certo. Tá certo, é uma coisa absurda. Entendeu? E que mais que tem aí na jurisprudência? Como o tribunal tem se manifestando, vem se manifestando com relação justamente a esses abusos do sistema financeiro? Por exemplo, um caso interessante, né? Que isso demandou muita discussão lá, inclusive houve um certo constrangimento porque a relatora desse enunciado foi uma desembargadora mulher. Mas tem o seguinte enunciado: é abusiva a recusa pelo plano de saúde, ressalvadas hipóteses de procedimentos eminentemente estéticos, ao fornecimento de próteses penianas e mamárias imprescindíveis ao efetivo sucesso do tratamento médico coberto. Então, o que acontece por exemplo, uma pessoa que tem um câncer de próstata e sofre ou um câncer de pênis mesmo, sofre alguma lesão mesmo, né? Lesão e tem que usar uma prótese. As operadoras de plano de saúde estavam recusando essa prótese, dizendo que era eminentemente estética. O tratamento Exato. a prótese. Ou então eles queriam forçar a pessoa a receber uma prótese que ela é dura. Ela não se protrai. E aí causa constrangimento, que a pessoa vai andando com aquilo sempre ereto, aquele pênis sempre ereto. Então não é estético que ninguém anda com o pênis do lado de fora, né? Pois ainda mais ereto. Exatamente. Então esse enunciado veio por causa disso, justamente para regulamentar essa matéria e forçar as operadoras a fornecerem que teve o material mais moderno, adequado, né? Mais adequado. Uma evolução que teve no tratamento o fornecimento de medicamento independentemente da internação do paciente. Exatamente. Porque a minha mãe sofreu isso. Marisa lembra disso, que o plano só fornecia um medicamento caro se ela tivesse internado, mas o tratamento era o medicamento, não era a internação. Quer dizer, então avançou a jurisprudência nesse sentido. O home care, né? O home care também. Exatamente. A nossa ouvinte Marlene, lá de Madureira, ela diz assim: meu nome está na dívida ativa, pois em 2005 meu marido comprou um carro no meu nome, mas ele ficou desempregado e nunca pagou IPVA. O carro quebrou, não tenho dinheiro para pagar o conserto e muito menos pagar os IPVAs que hoje valem mais do que o carro. Posso entrar com algum recurso no judiciário para diminuir o valor da dívida ativa? É possível isso, desembargador Flávio Marcelo? Isso daí não é bem uma matéria de consumidor, né? Mas uma matéria de tributário, né? Mas eu acho que existem alguns parcelamentos, existem alguns anos em que houve perdão de dívida de PVA. Ela deveria ir à Defensoria Pública para se informar sobre essa possibilidade, ou até mesmo a própria Procuradoria do Estado, de repente
ela conseguiria informação a respeito dessa, até de um eventual parcelamento. Parcelamento ou até mesmo uma isenção em caso de impossibilidade. Existe os juizados especiais fazendários, dona Marlene. Primeiro a senhora procure o advogado, no caso a Defensoria Pública, se a senhora não puder arcar com despesas de um advogado, que a senhora vai ter uma resposta mais adequada a essa sua pergunta. Agora, nós falamos aqui, desembargador Flávio, nessa questão do marketing, né? Existe aí um abuso muito grande, uma falta de ética muito grande no marketing. Existe, inclusive, uma emissora de televisão aí, que vende produtos oferecendo, e há pessoas que acabam ficando viciadas em consumo. Exatamente. Até crianças também, inclusive né? foi tema da redação do Enem, a publicidade infantil, Exatamente. né? E o senhor tem deparado com essas questões no judiciário, desse abuso no marketing? Não, isso não excesso de oferta? Isso não é muito comum, mas eu acho que a gente teria que cobrar uma ação mais efetiva do Ministério Público e dos serviços de proteção ao consumidor, para que se fizesse uma sanção maior dessas ações deletérias, né? Principalmente quando dirigidas para a criança e o adolescente. Exato. O Sinésio, lá de São Gonçalo, nosso ouvinte querido, obrigado, Sinésio, pela sua participação, sobre esses abusos aí do sistema financeiro. Ele diz: eu fiz um crédito consignado, sempre paguei, mas recebi um boleto cobrando os valores que já havia pago. O que eu devo fazer? Se você primeiro tem que tentar um acordo administrativo com a empresa, ou seja, tentar comprovar que já está pago e que eles não podem cobrar aquilo. Agora, se não houver como avançar, e muitas vezes não há, porque é muito comum esse tipo de demanda, o senhor tem que se dirigir a uma defensoria pública ou então contratar um advogado para entrar com uma ação, primeiro para anular esse débito e depois para cobrar algum tipo de dano moral, porque essa cobrança indevida ela frustra a justa expectativa do consumidor. Exato. E essa é uma jurisprudência que a gente está avançando a partir da criação das câmaras do consumo, ou seja, o dano moral ele decorre muitas vezes da frustração da justa expectativa. Quando o consumidor é levado a uma situação de humilhação, é levado a uma situação de constrangimento, ele tem direito a uma indenização por dano moral. Aqui, Flávio, eu já tenho julgado como juiz, inclusive na 20ª Civil, que a perda do tempo útil do consumidor em reclamar pela má prestação de serviço já gera um dano moral. Pois é. Em ré ipsa. Mas só que em ficar 20 minutos no telefone reclamando e você não sendo atendido, não resolvendo, já é um dano moral. O que acontece é que a nossa jurisprudência é muito conservadora nessa matéria. Dizia que, isso é mero constrangimento. Não é mero constrangimento. Não é. Todo constrangimento. Pois Você podia estar na praia estudando, você está no telefone pendurado, falando 10 vezes a mesma coisa com pessoas diferentes que não resolveu o teu problema. Mas isso nós estamos avançando. As câmaras do consumo, inclusive outro dia veio um advogado falar: olha, eu ganhava 80% das causas que eu defendia, um advogado de banco. Agora eu estou perdendo 80%. Então, quer dizer, alguma coisa mudou, né? Mudou. Para melhor. Para melhor. Desembargador Flávio, o senhor falou uma coisa aí para responder ao nosso ouvinte Sinésio: procure um advogado ou a defensoria pública, mas em se tratando de juizados especiais, a necessidade do advogado é só depois de 20 mil. Exatamente. Ele pode ir pessoalmente. Ele pode ir pessoalmente. 20 salários mínimos, né? E a Marisa me alertou aqui que, dependendo do ano do carro da consumidora, até a partir de determinado período de tempo já estaria isento, inclusive pela idade do carro. Mas o que eu acho, eu não sei, eu sou um pouco crítico Marlene, dessa lei do só um minutinho. Marlene de Madureira, acrescentando a sua pergunta, dependendo do ano do seu carro, você já estará isenta de pagamento desse PVA, segundo informação aqui da nossa procuradora do município de Procópio Ferreira, que é nosso ouvinte e está aqui dando essa orientação. Obrigado, Marisa, pela orientação para nosso ouvinte Marlene. Eu sou um pouco crítico dessa possibilidade da pessoa atuar sem advogado ou sem defensor público. A minha mulher é defensora pública, eu fui defensor público. Eu acredito que a gente deve sempre, se a pessoa não tem condições de contratar um advogado, ela deve sempre que procurar a defensoria pública, até mesmo para uma orientação, porque a defensoria pública, ela faz conciliação extrajudicial. Não, porque eu vou te falar um negócio, Flávio. Entendeu? Eu acho que o servidor que recebe o consumidor no balcão do judiciário, às vezes nem está preparado.
para formular uma representação Exatamente. boa. Exatamente. Aí Não, pode tem até a perder. técnica. É melhor que tenha uma defensoria, um advogado. Entendeu? É bem melhor realmente. E os nossos ouvintes estão fazendo pergunta através do telefone 30590952, 30790938 e assistindo o nosso programa através da Rede Jurídica TV.com.br. Ciro, o nosso colega Damasceno não está aqui, mas eu tomei ciência de uma decisão dele que eu acho que vai dar o que falar no tribunal. Como sempre, nosso Damasceno é uma figura ímpar lá dentro. Pena que não tem mais Damasceno lá e mais Ciros também. Rogério. Não. Ele deu uma decisão sobre a questão do fornecimento de água como sendo integrante da dignidade da pessoa humana. E ele considerou o seguinte: um fornecimento de quantidade mínima de água seria um direito à própria dignidade, independentemente do pagamento. Mas isso a gente já está decidindo dessa maneira. Eu não sei como é que está evoluindo isso. Não, a gente está decidindo o seguinte: não só a água, mas energia elétrica, luz, esgoto. Não pode haver a suspensão do fornecimento por débito pretérito. E muitas vezes quando há a suspensão do fornecimento e há dúvida sobre se aquilo é legítimo ou não, porque tem que fazer alguma perícia eventualmente, a gente tem dado a liminar para que seja restabelecido e mantido justamente com base no princípio da dignidade humana e ao princípio de que aquele dano seria muito maior ao consumidor do que a empresa concessionária em não receber o dinheiro. Sim. E essa empresa que vai receber o colar do mérito judiciário, a Light, ela está criminalizando as relações do consumidor, porque eu, como juiz criminal, tenho recebido várias ações. Tem uma delegacia especializada em furto de uso. Exatamente. Furto de uso é o seguinte: é cobrar o que o cara furtou, é entrar na justiça para realizar essa dívida. Então eles ficam criminalizando uma relação de consumo. Como criminalizar as movimentações populares agora de junho. Quer dizer, nós não temos aceitado, porque o Ministério Público tem reiteradamente pedido o arquivamento ou absolvição, como é o caso, e eles entram com assistente de acusação. E como assistente de acusação para nós do crime não cabe se não houver o recurso do Ministério Público, nós temos deletado essas assistentes de acusação, mas eles insistem lá. Mas aí são agraciados. E são agraciados pelo tribunal por esse desrespeito à justiça. Eu fui juiz criminal, eu achava também um absurdo o seguinte, que mesmo quando o juiz arquivava o requerimento do Ministério Público, eles entravam com recurso. E nesse caso patente, tranquilo que não há possibilidade de recurso. E mesmo assim eles insistiam. E a Vera Lúcia, obrigado Vera Lúcia, lá de Engenho de Dentro, nosso ouvinte, ela diz assim: pago o meu INSS. Nós temos muitas questões de INSS, nós vamos ter que trazer aqui um procurador do INSS para esclarecer os nossos ouvintes, né? Pago como dona de casa há 3 anos. Como dona de casa pela loteria esportiva. Fui tirar um extrato dos meus pagamentos e o INSS se recusou a me dar. O que devo fazer? Vera Lúcia, o INSS tem uma ouvidoria. Você entra no site do INSS, faz essa reclamação na ouvidoria do INSS e eles vão ter que te responder. Se a resposta for satisfativa, ótimo. Se não for, você deve procurar a Defensoria Pública para que a Defensoria Pública exija um direito que é seu, que é o direito de ter o extrato daquilo que você está pagando. Até porque você tem o direito de desconfiar se uma loteria está ou não está repassando o dinheiro que você ali deposita no INSS. Então é um direito seu ter acesso a esse extrato. Faça-o procurando primeiro a ouvidoria. Se não conseguir pela ouvidoria, procure a Defensoria Pública. Essa semana nós tivemos aqui um caso de repercussão, uma criança de 5 anos tomando banho num bueiro no centro da cidade. E, lamentavelmente, isso é um caso comum, né? O descaso da administração pública, que não implanta os conselhos tutelares necessários para garantir
garantir a proteção integral a crianças e adolescentes. Só no Rio de Janeiro tem cerca de 6.000 pessoas vivendo nas ruas por falta de políticas públicas, e essas pessoas são criminalizadas, porque a única resposta que o poder público dá a essas pessoas é o recolhimento, o Código Penal, recolhimento dessas pessoas compulsoriamente, para colocar em lugar nenhum, porque não existe, né, no município do Rio de Janeiro. Então, casos como esse são casos de dano ao cidadão, ao consumidor de direitos, consumidor de direitos. É caso que eu estou falando de uma forma muito ampla, não estou falando em serviços, mas na verdade todo cidadão deveria ter acesso a esse direito à habitação, direito à dignidade, direito ao respeito, isso que está na nossa Constituição. E não há uma ação coletiva do Ministério Público no sentido de garantir esse direito desses 6.000 pessoas que vivem nas ruas do Rio de Janeiro. E o que se tem é uma mídia, né, com uma opinião publicada no sentido de criminalizar a presença dessas pessoas nas ruas. Mas a Maria José também está fazendo uma pergunta que lamentavelmente nós vamos deixar para a próxima semana, porque nós estamos encerrando o programa, que foi muito rico, com a participação do desembargador Flávio Marcelo de Azevedo, e eu passo a palavra ao desembargador Rogério de Oliveira para saudar o nosso convidado e agradecer pela sua presença. Quero agradecer e dizer que eu confio e acredito nas câmaras do consumidor, ainda mais você estando lá, é um exemplo disso, e dizer que o consumidor pode acreditar também que o Tribunal de Justiça vai responder essa demanda cada vez melhor. Uma palavra do desembargador para as suas despedidas. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, também de saudar o desembargador Rogério, o desembargador Ciro, os ouvintes da rádio, e falar que podem ficar tranquilos, porque os desembargadores do consumidor, eles estão cada vez mais conscientes do seu papel como agentes políticos, e no sentido de garantir o direito do consumidor, porque na realidade a legislação consumerista, ela veio justamente para isso, para tutelar o direito do consumidor, para decidir em favor do consumidor. Próximo programa nós vamos ter o desembargador Fernando Foch falando sobre judiciário e opinião pública e meios de comunicação. Até a próxima semana, meus queridos ouvintes. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.